Bem-vindo a mais um podcast na saúde, na doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular e venho aqui falar sobre um tema maravilhoso, mulherada, endometriose, aquela dorzinha que ninguém vê e só você que sente. E eu tenho uma convidada especialista, óbvio, ginecologista e obstetra, incrível, especializada inclusive muito nessa área de endometriose. Doutora Carolina Lemos. Obrigado pela sua presença, Boa doutora. noite, Rafael. E aí, Carol, tema muito interessante, muito comum no consultório. Muito demais. Pô, assim, faz parte do meu dia a dia. A gente acha que é um tema que todo mundo tem conhecimento, que a mulherada sabe, mas que a gente vê na prática que falta ainda muita informação, na verdade. Eu percebi muito em conversa, inclusive com colegas da área de saúde, não só médicos, que é um tema um pouco escanteado mesmo, colocado de lado a endometriose. E muitas vezes atrapalha até o diagnóstico. É isso mesmo. Primeiro que cria-se um estigma muito grande na paciente com endometriose, que é uma paciente que tem recorrentemente casos de dor. Então, aquela paciente que perde qualidade de vida, ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer suas atividades diárias por conta de dor, procura muitas vezes o pronto-socorro. Então, aquela paciente que, com a progressão da dor, costuma ir muito no pronto-socorro e cria-se até um certo preconceito mesmo em relação a esse tipo de paciente. Aquela paciente, a frescura, Exatamente. A tudo dói. frescura é a paciente que está o tempo todo no pronto-socorro, que sempre quer medicação, que quer um atestado. E realmente o que a gente vê é que os profissionais não gostam de lidar com esse tipo de paciente, com essas mulheres, né? Nem todos. Nem Nem todas. todos, nem todos. Agora, para a gente entender melhor, o que é endometriose? Bem, a endometriose é uma doença inflamatória, ela é estrogênio dependente, né? Estrogênio é o hormônio principal feminino, e por definição é quando a gente tem células do endométrio fora do útero, certo? Então, a endometriose, ela é caracterizada por uma doença fora do útero. E aí, esses focos de células de endométrio vão parar nos ligamentos do útero, na bexiga, no intestino, no ovário, e causa uma inflamação ali no local. E aí que se costuma causar a dor ali no período menstrual. Perfeito. O endométrio é um tecido natural de dentro do útero que toda mulher tem. Isso, é exatamente a parte mais interna do útero, que é o que descama ali durante o ciclo menstrual, durante o período menstrual. Então, o endométrio, ele cicla, né, de acordo com os hormônios do ciclo menstrual, e ali no período menstrual, na menstruação mesmo, ele descama e desce. E esse endométrio você falou que tem relação com hormônio. Aliás, mulheradas, vocês são incríveis. O hormônio é a vida de vocês. É verdade. E esse endométrio, o que que acontece quando, né, como é que é a evolução dele? Ele é importante na fertilidade, inclusive, é isso mesmo, ou não? Ele é a camada mais interna do útero, ele vai variar durante o ciclo menstrual, então no começo da menstruação ele está mais fino, durante o período ovulatório ele vai estar um pouco mais grosso, e ele se prepara justamente para receber ali o óvulo, certo? O espermatozoide com o óvulo para fazer a nidação e gerar a gestação. Tá, acho que a palavra nidação me fez remeteu à minha época de É faculdade, verdade. olha, veio aqui, nidação. Uma vaga Então, o lembrança. endométrio, ele é basicamente o contato da mãe com a criança, né? Que ali vai crescer a placenta ali e tudo Exato, mais. onde vai se desenvolver ali a placenta e a gestação. E esse endométrio, então, você falou que ele vai para outras áreas, mas como é que ele sai do útero? Perfeito, né? A gente não sabe muito bem como que surge a endometriose, quais são as causas da endometriose. A gente tem algumas teorias difundidas, uma das mais famosas é a teoria da menstruação retrógrada. Então, durante o período menstrual, durante a menstruação, existe a teoria de que o próprio sangue que está ali dentro do útero reflui pelas tubas e cai dentro da cavidade pélvica. Então, é comum que a mulher tenha um pouco de sangramento ali, um pouco de líquido livre na pelve durante o período menstrual. E a teoria de que durante esse período, esse sangramento, as células que estão ali naquele sangramento, elas se fixam em algum lugar da pelve e por isso desenvolve a menstruação.
Então, Ou, e por isso desenvolve a endometriose. endometriose. Então, teoricamente, ele pode agarrar em qualquer lugar Em qualquer da lugar, exatamente. barriga e Isso tal. é uma das teorias, a gente tem teorias também imunológicas, teoria de disseminação linfática, hematogênica, ah, tem uma questão de talvez alguma herança genética, a gente não sabe muito bem dizer de onde que vem a endometriose, mas tem algumas teorias e essa teoria da menstruação retrógrada é uma das que são mais bem aceitas. Olhando a anatomia aqui, é a mais prática de eu entender que É, sou leigo no assunto. exatamente. Muito bom. E você falou que ela pode, ela gruda, ela cresce ali, porque, vê se meu raciocínio está certo. Se ela cresce dentro do útero, durante a menstruação, na hora da ovulação e tudo, é nessa hora que também faz doer a mulher, porque ela cresce e pode irritar o intestino, as outras áreas ali. Exatamente. Como a endometriose é estrogênio dependente, então o estrogênio ativa esses focos de endometriose, é também na época da menstruação que a mulher vai sentir dor pela ativação desses focos que estão ali fora do útero. Então, basicamente, é a dor que a gente fala quando é uma dor que é escondida, uma dor, o termo que ninguém vê, é uma dor porque ela não está associada à menstruação. Não é aquela dor da menstruação, é a dor pré-menstruação ainda. É dor também no período menstrual, principalmente no período menstrual. Na Na menstruação? menstruação. É a dor que geralmente começa no período menstrual e a endometriose tem isso, ela tem um caráter que é muito evolutivo. Então, se você pegar a história clássica de uma paciente com endometriose, geralmente é aquela paciente que sempre teve cólicas, né, desde o início da menstruação, e essas cólicas elas vão progredindo durante a vida. Então, geralmente começam mais leves, depois elas vão piorando, e aí elas podem acontecer até fora do período menstrual também. E aí cai no que a gente chama até de dor pélvica crônica, porque essas mulheres passam a ter um estímulo muito maior para dor e acabam sentindo dor até fora do período menstrual também. Muito interessante. Agora você falou, pode no intestino, pode em qualquer órgão. Porque eu li que já teve caso até de pulmão, é isso mesmo? É isso mesmo. Os lugares mais comuns são os ligamentos que sustentam o útero, então, geralmente que saem nos exames de imagem, né, a gente vê ligamento útero-sacro, região retrocervical, mas também nós temos nos ovários, né, lembrar que os ovários não são o útero, então, é uma região fora do útero e que é muito acometida pela endometriose. Mas eles também podem surgir focos também em bexiga, em intestino, em diafragma, já tem casos relatados até de endometriose no cérebro, para vocês terem noção. Uau, invadiu tudo mesmo, Tudo. vai, aqueles filmes de alienígena, vai tomando tudo. Mas a pessoa, agora sobre o risco de endometriose. Vamos lá, estou chegando aqui no seu consultório, Carol. Eu sou uma jovem, comecei a menstruar e tal. Minha mãe teve endometriose, minha avó. Eu tenho um risco maior de ter endometriose também? A gente vê que sim, inclusive faz parte da anamnese do médico perguntar se na família já tem outros casos diagnosticados de endometriose, porque quem tem história de endometriose na família, principalmente mãe, irmãs, costuma ter também uma chance maior para endometriose. A questão que acontece é que o diagnóstico de endometriose é muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem esse assunto muito mais difundido, só que antigamente tudo era tratado como cólica, né? Então, às vezes a mãe, uma tia que teve uma endometriose, não, era cólica. Sempre tive uma cólica muito forte e acabava por aí, a gente não chegava num diagnóstico, então a gente acaba que não tem muito esses dados hoje em dia das pacientes. E é exatamente assim, muito do que acontece. Você falou até no começo que tem um pouco de estigma dessas pacientes em relação aos colegas médicos, e acaba também tendo um atraso muito grande no diagnóstico, né? Então, essas Certo. pacientes tem estudos que mostram que chega a demorar 5 a 8 anos para o paciente ter um diagnóstico de endometriose. Caramba, e isso já com sintomas, então já Com com dor, com sintomas. tudo. Então, assim, é comum que ela passe em 2, 3 médicos até que alguém suspeite de endometriose, até que alguém investigue, faça uma investigação de endometriose e realmente comece um tratamento mais específico. Tá? Além dessa questão, talvez genética aí, de pai, de mãe para filha e tudo mais, de pai para filha não vai dar. De mãe para filha.
Existe algum outro fator que aumenta o risco de endometriose? Principalmente as formações, malformações antimilerianas, que são malformações uterinas, ou qualquer condição que, na verdade, impeça o fluxo da menstruação. Então, como a gente falou até da teoria da menstruação retrógrada, que é justamente o sangue voltando do útero para dentro da pelve, faz todo sentido, porque se a gente tem alguma condição que obstrua a saída do sangue, seja uma malformação uterina, uma estenose do colo do útero, que vai refluir esse sangue que está dentro da cavidade do útero para pelve, então aumenta ali o risco de endometriose. Uso de absorvente, alguma coisa assim a esse ponto? Não, não Não. chega a ser esse ponto, mas algumas pessoas que têm diagnóstico de ímã perfurado, às vezes mulheres que fazem algum procedimento no colo do útero e acabam por fechar o orifício durante a cicatrização, então tudo isso também pode aumentar o risco de endometriose. Tá. Então, se você está falando que é relacionado a hormônio, se eu tenho uma filha, sei lá, 8 anos, nunca menstruou, ela já pode ter endometriose, porque o endométrio já existe, Uhum. mas ela pode ter endometriose também, ou não é comum isso, não se vê? Não, não se vê mesmo, porque realmente a endometriose depende da ativação do estrogênio. Então, é realmente uma doença que está ali relacionada ao hormônio do Após a estrogênio. menarca. Exatamente. Gostou falando É, menarca? então, é realmente ali depois que começa a idade reprodutiva da mulher. É mais comum que se comecem os sintomas por volta dos 20 anos, e como a gente acaba tendo um atraso no diagnóstico, o diagnóstico vai se dar ali por volta dos 30 anos, geralmente. Tá. Agora, outra pergunta sobre endometriose, hormônio e tudo mais, uma coisa que vem na minha cabeça o paciente que tem endometriose, ele tem mais facilidade de engordar, não tem relação com isso, tem alguma relação, ou tem um hormônio muito alto, o que que pode ter nisso tudo Ah, aí? perfeito, né? Porque sempre o pessoal gosta A gente de tem que ter uma culpar culpa, é um, isso. exato, um hormônio aí. Então, tem muito uma queixa que é muito comum das pacientes com endometriose, que é do inchaço abdominal. Então, é aquela mulher que está sofrendo com dor o tempo todo, é aquela mulher que não está se alimentando direito, é aquela mulher que, por conta de dor, acaba não fazendo atividade física direito, e ela acaba tendo uma retenção maior, o inchaço abdominal assim, é muito comum essa queixa no consultório, muito. Mas não é que a endometriose vai fazer você engordar, leva um aumento de peso, um aumento de ganho de gordura, não. É realmente um inchaço ali por conta das circunstâncias mesmo, né? Então, junta dor, junta alimentação, a inatividade Acho que até a física, questão psicológica, né? A com pessoa fica, certeza. puta, não melhora essa minha dor, toma um remédio, Exato. a pessoa vai se tornando cada vez menos interessada em viver a vida. É, com certeza. Então, mulherada, não façam isso. Nosso podcast é para isso, é para estimular. Ainda faz parte do tratamento, né? Então, você tem uma rotina mais equilibrada, atividade física, uma alimentação saudável. Então, tudo isso vai ter impacto também na questão da endometriose. Endometriose é uma doença que é caracterizada justamente pela inflamação. Então, tudo que a gente conseguir fazer no nosso dia a dia para diminuir a inflamação, para ter melhor qualidade de vida, vai também ter impacto na questão das dores da endometriose. Então, duas coisas, tem duas palavras que você me falou que me chamam a atenção: hormônio e inflamação. E aí Uhum. eu vou mexer com a obesidade. A paciente obesa, vê se eu estou certo, a gordura produz um pouco de hormônio estrogênio também, certo? Certo. Inclusive em homem, às vezes vai ficar mama, né? Tem tudo mais. Então, beleza, então não estou errado. E a gordura muitas vezes está associada ao aumento do processo inflamatório, inclusive dor, entre muitos fatores, processo inflamatório. Então, a obesidade é um fator que pode piorar a endometriose. Sim. Por, engra... é, assim, por incrível que pareça, a magreza é um fator de risco maior para gerar endometriose. Mas a obesidade, ela com certeza tem um impacto maior em relação à dor da endometriose.
Então, é tudo que a gente conversou, né? Então, é realmente a paciente com obesidade, é uma paciente inflamada, tem um estilo de vida que geralmente é ruim, e tudo isso vai impactar na questão da doença, na questão das dores e até na percepção da dor da paciente também. Tá, mas você vê no consultório, vou insistir nessa pergunta, o paciente obeso muitas vezes ele evolui pior para endometriose? Tudo bem, o magro demais tem maior risco de endometriose, mas o obeso às vezes piora a endometriose, tem não só sintomas, mas às vezes De tem algum lesão, né? estudo desse que fala disso ou não? Não, Rafael, por enquanto não. A gente. Primeiro que a gente tem uma questão na endometriose que nem sempre a quantidade de lesão, certo? O tamanho das lesões e a disseminação das lesões são compatíveis com a dor. Então, às vezes, a pessoa que tem menos lesão tem mais dor do que Interessante. a paciente que tem pouco, que tem mais lesão e acaba tendo menos dor. Então, a gente não vê essa relação entre, por exemplo, também obesidade e quantidade de lesão. Talvez exista aí uma relação entre a obesidade e a percepção de dor, por tudo isso que a gente comentou, mas não em relação realmente à quantidade de lesão. Perfeito. Eu só vou contextualizar aqui. Eu amo endometriose. Meu primeiro diagnóstico na minha vida, eu nem era médico, mas meu primeiro diagnóstico foi endometriose. Olha que Olha, coisa legal, não e sou olha que tão eu ruim. falei que é difícil de chegar Por isso no que eu me orgulho, diagnóstico, por isso que né? eu me orgulho. A endometriose lombar, na região das costas. O paciente tinha muita dor lombar e não sabia aquela dor que ia e voltava, tomava remédio, fez tratamento muscular e tudo e não melhorava nada. Então era. E aí eu falei, olha, fui perguntando, não sei porque, não lembro como, mas eu cheguei na endometriose. E ela estudou, fez um ultrassom, fez não sei o quê e chegou à Olha, e conclusão, chegou viu? lá no diagnóstico. Eu gosto da endometriose, não te chamei à toa. Agora, a endometriose ela pode ser grave? Ela pode se tornar uma doença grave para essa paciente, não só a dor? Sim, uma pergunta também que muito fazem, que acho que tem a ver com o que você acabou de me perguntar, é se por acaso a endometriose tem chance de ser um câncer. Também, boa. Então, geralmente pergunta, mas não, a endometriose é uma doença benigna, certo? Então, por exemplo, muita paciente chega achando que tem que operar, porque tem que tirar, porque senão aquilo ali pode virar um câncer, pode virar algo maligno e não é assim, né? É uma doença que é benigna, tá? É inflamatória e realmente o pior o cenário pior realmente é a questão da dor, que Do essa dor ela crônico. acaba sendo progressiva. Então, é aquela dor que começa no ciclo menstrual, no período menstrual, quando vem a menstruação, ela vai se agravando, vai se tornando fora do período menstrual. Tem pacientes que sofrem dor diariamente, dor na relação sexual. ah, A endometriose pode atingir a vagina também, a mucosa Pode, vaginal? pode chegar até na vagina, e aí isso causa bastante dor na relação sexual. E também quando acomete a região que a gente chama de retrocervical, região atrás do útero e retovaginal, né? Ela cria uma placa ali, um espessamento. Então, toda vez que a paciente vai ter relação sexual, quando falar aqui porque eu sou ginecologista, né? Então, quando tem a penetração, o pênis bate no fundo da vagina, aquilo causa dor. A dilatação da vagina ali na penetração acaba Bem, empurrando e é do machucando. contato mesmo, né? Então, quando o Tá. pênis vai bater no fundo da vagina mesmo, que entra em contato ali com aquela placa de endometriose, aquilo gera dor. Então, muita paciente acaba nem conseguindo ter relação sexual, Olha, interessante. Muitas mulheres podem estar tendo isso e achando que é outra que é causa. outra E coisa, isso atrapalha exatamente. demais uma vida da pessoa, além Uma vida do da casal, própria dor né? por si só, né? Exato. A gente comentou também dos lugares, questão de gravidade da endometriose. Isso. Então, a gente, como eu tinha comentado, pode afetar a bexiga, pode afetar o intestino, e aí realmente ele pode crescer de tal tamanho que pode ter sintomas compressivos assim, compressivos de intestino. Então, às vezes, a endometriose, o nódulo de endometriose, ele cresce tanto que ele pode obstruir a luz do intestino. E aí realmente tem que ser uma abordagem cirúrgica nesse caso, ou então ele infiltra ali a bexiga, causa sintomas urinários, sintomas de ardência urinária, a paciente fica achando que tem uma infecção urinária e na verdade é endometriose.
Também pode comprometer ali a região dos ureteres, que são os caninhos, né, que ligam o rim ali à bexiga, e ao cometer essa região pode causar até uma hidronefrose, Que pode ser, ele obstrui, ele faz uma fecha, então. obstrução, e aí pode ser prejudicial até para o rim. Nossa, Então, então pode esses são os chegar a casos casos. mais graves, de fato, Exato, então. esses são os casos mais graves da endometriose. Graças a Deus, também são os mais raros, né? Cerca de 1% das pacientes apenas vão ter acometimentos mais graves, assim. Então, a endometriose, eu faço a correlação aqui, parece muito uma doença maligna nesses casos mais graves, né? Para essa capacidade de invadir, que nem aquele câncer que sai de um lugar e invade o É outro. verdade. E distorce completamente a anatomia. A gente vê que a paciente ela tem uma anatomia completamente distorcida. Da inflamação, a inflamação ela vai criando aderências. E aí a gente vai vendo que o útero vai ficando colado no intestino, que cola nos ovários, e é quando você vai para a parte cirúrgica, que você entra na pelve da paciente, está tudo completamente grudado. Então a gente às vezes não tem nenhum plano ali para onde passar, por onde ir, e um dos pilares até da cirurgia da endometriose é reconstituir a anatomia da pelve, que a Nossa, é muito mais endometriose vai complexo que só deixando tirar. muito mais complexo do que só tirar. E esses pacientes, tá bom. Carol, tô no seu consultório, tô com a minha esposa, tá aqui, ó, tá com esses sintomas, tal. Como é que eu vou pesquisar de endometriose nela? Quais exames? Como é que é feito? Perfeito, perfeito. O diagnóstico mesmo de endometriose é um diagnóstico que a gente fala que é anatomopatológico, que a gente fazer uma cirurgia, tirar ali um pedaço, o patologista analisar aquela peça cirúrgica e falar, olha, ali é endometriose. Mas é claro que nem todas as pacientes a gente vai submeter a uma cirurgia para poder dar um diagnóstico de endometriose. Então, hoje em dia, o diagnóstico de endometriose, ele é puramente clínico. Tá? Então, a gente tem que ter atenção à paciente, como eu falei aqui um pouco mais cedo, aquela paciente que sempre teve cólica, que as cólicas foram sendo progressivas, é aquela cólica que foge, assim, um padrão de uma cólica menstrual habitual. Então, a gente tem que ter atenção e o diagnóstico parte exatamente daí. Cólica normal, cólica demais e dor demais não Não é é. normal, tá? E aí a gente vai ter também os exames de imagem, que são para ajudar na questão do diagnóstico, e mais importante, para a gente ver necessidade cirúrgica e caso a gente parta para uma abordagem cirúrgica, a gente planejar a nossa cirurgia. Então, esses são os papéis dos exames de imagem na endometriose. Então você tira uma foto lá de dentro, faz um mapa do caminho que você vai percorrer e do que você Exatamente, a vai gente tem que tratar. saber o que é que tem que planejar a abordagem cirúrgica. Então, o exame de imagem vai ser fundamental E nisso. quais exames de imagem? O, por exemplo, o primeiro que vem na minha cabeça, mais simples, o ultrassom. Ele ajuda Perfeito. A gente tem o ultrassom transvaginal, né, que é o ultrassom que a gente pede rotineiramente nas para ver consultas muitas de outras doenças, ginecologia, né? exato. Mas para endometriose, ele não é um exame tão completo. Tá? A gente tem, na verdade, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e mapeamento de endometriose. Então, é um ultrassom também realizado de forma transvaginal, tanto transvaginal quanto abdominal, em que a paciente, antes da realização do exame, é submetida a um preparo intestinal. Então, o uso de laxantes, limpar realmente ali o intestino, né, e facilitar a visualização dos órgãos. A grande questão é que o médico responsável por fazer esse tipo de ultrassom, ele tem que ser treinado para fazer mapeamento de endometriose. Então, muito mais do que o ultrassom, é a pessoa que está fazendo o ultrassom. Ela tem que ter o olho treinado para poder dar o Que às diagnóstico vezes ali. pode ser uma lesão muito pequenina, né? Exatamente. A descrição das lesões de endometriose são espessamentos. Então, ele tem que visualizar a estrutura pélvica e notar que ali existe um espessamento da estrutura, principalmente isso. É, eu que faço ultrassom vascular, deve ser muito difícil de ver, né? Bem detalhe. Então realmente não é qualquer ultrassonografista que tenha capacidade de fazer, realmente tem que ser um ultrassonografista treinado. E a gente tem também a ressonância magnética da pelve, certo? Também pode ser feita com preparo intestinal e com gel endovaginal. Justamente, o ideal também é que seja feito por um radiologista com os olhos treinados para ver endometriose. Então, quanto mais radiologistas, mais ultrassonografistas a gente tem treinados para ver esse tipo de lesão, melhor a qualidade do exame.
Olha, vou longe agora a minha cabeça. Talvez seja melhor num período de ovulação, que o endométrio está mais gordinho, talvez? Acaba que Tanto não tem faz. diferença, não. Porque a gente vai ver as lesões mesmo de endometriose, então geralmente É vem em forma de espessamento, né? espessamento, de nódulos, e É, porque o da minha aí. cabeça aqui macroscópica de leigo é que o endométrio sai desse É, mas tamanhozinho para fez este. sentido, né? Porque eu falei pra você que eram ativados, né, durante a Mas também não é, menstruação, né? Daqui para cá, exagerei, eu acho. mas não vai fazer diferença no nosso exame. Mas tentei. Ótimo. Além da ressonância, além do ultrassom, tem algum exame de sangue, alguma coisa que possa ajudar no diagnóstico? Ah, então, o diagnóstico basicamente clínico, a gente tem esses exames subsidiários para ajudar. De exame laboratorial, você deve ter até ouvido falar na época da faculdade do marcador tumoral CA 125. Sim, ele é para outros cânceres, inclusive. Exato. E na endometriose ele costuma estar aumentado também, tá? Então, geralmente o CA 125 acima de 100 ali, ele sugere para a gente endometriose. A questão é que ele não serve para a gente para diagnóstico, porque se ele vier normal e a gente tiver todos os outros critérios, a gente não vai afastar. E a mesma coisa, se ele vier alterado e só ele vier alterado e a gente não tiver a clínica, também a gente não dá o diagnóstico. Então, na verdade, a gente não usa ele para diagnóstico. Muitos colegas acabam pedindo esse exame mais para acompanhamento mesmo, mais para ver atividade de doença, ah, acompanhar mesmo o nível e correlacionar com a clínica. Mas ele não serve para diagnóstico. Excelente, é o que eu amo da medicina. Entre o exame e o paciente tem que ter um médico, não É, adianta. Não exatamente, não adianta. adianta. Não adianta vocês olharem no Google, tudo isso. Às vezes a gente se assusta muito e vai ver algo muito mais simples, ou a gente ignora e é algo que demanda mais cuidado. Exato. E aí, nisso de pedir exames adoidadas, aí vem paciente com CA 125 aumentado e cadê? Cadê o resto da clínica? Cadê o paciente, né? Exato, a gente vai tratar exame, não adianta. Uhum. Agora, uma das dúvidas minhas, a endometriose, você tem a menstruação, ele desaba o endométrio, sangra e tal, a menstruação. E se eu tiver muita endometriose intraabdominal e tudo mais, além da dor e tudo mais, esse paciente pode ter anemia também? Não chega a fazer esse nível de sangramento. Então, não chega a produzir esse nível de sangramento, é mais ativação e, e a inflamação mesmo que acontece ali durante o período menstrual. É, mas já que a gente falou um pouquinho disso, a gente tem alguns casos que a gente tem endometrioma ou endometriose de umbilical. Então, algumas pacientes que já submeteram a alguma cirurgia, ou então paciente pós-cesárea e que de alguma forma, algum foco de endométrio vai para ali na região mais próxima da pele. Eu E já ela ouvi isso faz. aí, que aí você abre e às vezes implanta em outro lugar. Exatamente. E aí ela faz, às vezes, um caroço na região do umbigo, na região perto de cicatriz da cesárea. E quando tá bem superficial e a mulher menstrua, ele sangra durante a menstruação. Uau! Você já viu isso? Já, já. E Eu sangra não. mesmo. Talvez porque eu não sou especialista, mas que É. interessante. Então, realmente tem ali aquelas células que são ativadas durante a menstruação. O endométrio ele é um oportunista, então, né? Ele gruda com uma certa facilidade até, né? Você falou tem ligamento, que é uma estrutura que nem tem uma circulação importante nem nada, ele gruda em tudo. Exato. E vai criando ali placas, vai criando espessamentos e devido à inflamação, aderências e realmente a pelve ela fica toda grudada. Imagina a dificuldade cirúrgica, né? É, Talvez seja um dos motivos que o diagnóstico precoce seja muito interessante. com certeza, Que você consegue tratar isso no processo com inicial. certeza. Sobre a questão dos tratamentos, do diagnóstico ainda, você falou da cirurgia, isso me chamou a atenção. Eu tenho que operar, fazer uma biópsia, né, tirar o que acho que eu tenho que tirar e ver o que que é. Então, um dos diagnósticos pode ser feito por videolaparoscopia, para não ter que abrir. Às vezes eu tenho quase certeza que é endometriose. Pelo que eu entendi, pode acontecer isso. Olha, não posso garantir que é, Uhum. mas eu preciso ver. Mas eu posso fazer por vídeo, algo mais tranquilo, menos invasivo do que Invasivo. abrir uma barriga inteira. Hoje em dia, o preconizado para endometriose são as cirurgias minimamente invasivas, tanto laparoscopia quanto a cirurgia robótica. E principalmente por conta da visão que a gente tem com a cirurgia minimamente invasiva. Então, como as duas, a gente usa uma câmera que a gente consegue bem perto da lesão, identificar bem perto as estruturas,
hoje em dia o preconizado é que não se faça nem cirurgia aberta para endometriose, que seja realmente minimamente invasiva, pensando justamente nesse detalhamento da visão, das estruturas, para a gente conseguir localizar bem os focos e realmente tirar ali só o que for necessário e restabelecer a anatomia. A cirurgia aberta ela ficaria mais para aqueles casos que vai ter que mexer em outra estrutura. Por exemplo, ele machucou muito o ureter lá, ele machucou muito a bexiga e tem que mexer na bexiga. Aí talvez a cirurgia aberta seja para isso também. E bem difícil ainda assim. É, Hoje em dia a que gente bom. consegue fazer tudo de forma minimamente invasiva, então são pouquíssimos os casos de endometriose que realmente vão precisar de uma cirurgia que a gente fala de aberta, né? Que é a cirurgia laparotômica. E do procedimento de tratamento agora, eu vou continuar na cirurgia, depois a gente vai para essa. Na cirurgia, o que que eu tenho que fazer? Tirar tudo que foi endometriose, se eu deixar um pouquinho pode crescer tudo de novo. Como é que é esse procedimento? Pergunta de US$ 1 milhão, viu? Boa, gosto. Gosto do 1 milhão e queria ganhar agora. Então, assim, a gente tem algumas escolas europeias, escolas americanas, grandes centros médicos, né? E cada uma, às vezes, diferem sobre o que a gente precisa fazer de fato na cirurgia de endometriose. Então, restabelecer a anatomia é imprescindível, tá? Então, a gente realmente liberar ali todas as aderências que foram feitas, né? Soltar os ovários, que às vezes está grudado no útero, soltar o útero do intestino. A gente tem algumas lesões que são mais superficiais da endometriose e tem endometriose profunda. A superficial, a gente não tem um consenso muito certo sobre retirar ou não. Aqui no Brasil, que eu conheço, que todo mundo realmente retira também essas lesões, aproveitando que já está ali na cirurgia, certo? Sim. E a profunda também a gente tenta retirar o máximo possível. Só que existem casos em que a gente tem um risco muito grande de lesar estruturas. Então, quando a gente comentou, por exemplo, do ureter. Então, algumas lesões de endometriose, elas acometem muito o ureter, acometem nervos importantes. Então, a gente tem que dar uma parada e pensar um pouquinho, opa, vale a pena a gente ir mais a fundo nisso aqui ou não? Porque se a gente for mais a fundo, a gente pode também causar Sim, algum dano pesar para a os riscos, paciente. né? Exato. E nessa endometriose, nesse procedimento aí, existe aqueles casos de ter que tirar, por exemplo, endometriose fora do útero ali, de ter que tirar o útero inteiro, porque a endometriose é muito grande? Sim, sim. Então, por conceito, a endometriose é fora do útero. Mas a gente acaba, principalmente quando a gente tem nos ligamentos, endometrioses, acabam infiltrando um pouco mais o útero e às vezes sim é considerada a retirada do útero. É importante a gente avaliar também a idade da paciente, então isso tem a ver com o desejo reprodutivo, se aquela paciente ela quer ser mãe. Então, uma mulher, mesmo que tenha uma endometriose terrível, que esteja tudo acometido e ela seja jovem, muito dificilmente alguém vai lá e tirar o útero dela, porque tem a questão toda de ser mãe, tem o desejo de gestar ali também envolvido. Então, a gente sempre tem que pesar isso também. Outra coisa interessante é que a gente tem a prima da endometriose, né? Que eu falo que é prima, que é Ah, a adenomiose, tá? Que é outra entidade. eu nem ia perguntar isso, eu li por cima, olha só, a Ah, ignorância minha. mas é importante porque as duas são primas mesmo, É, né? como é que é a Só que adenomiose? a adenomiose, a gente tem uma infiltração das células do endométrio na camada muscular do útero. Então, ela se limita realmente ao útero. É uma doença que está ali restrita ao útero. Então, a retirada do útero, que é a esterectomia, é o tratamento da adenomiose. Porque não tem como raspar lá. Não tem como, geralmente não tem como, né? E aí, às vezes, a gente tem essas duas doenças também associadas. Não é incomum que essas duas doenças venham associadas. Então, mas são casos menos comuns, eu imagino. Apesar de que tem uma enfermeira que trabalha comigo, que ela que pediu esse tema desesperadamente Ah, mais de uma sim, já vez. conheci. Georgina, para você é essa. Ela fez a esterectomia por causa de muita dor crônica e porque tinha um acometimento muito importante uterino. Talvez Uhum. adenomiose, eu não sei agora. Fiquei curioso.
Então, não é incomum que essas duas doenças venham associadas. Outra coisa importante também é achar que a esterectomia, que é a retirada do útero, vai tratar a endometriose. Não é assim. Então, a endometriose, como a gente conversou, é a doença fora do útero. Não adianta a gente tirar o útero e deixar o restante das lesões lá, que não vai melhorar. Então, tem muita paciente que chega no desespero e fala: eu quero tirar meu útero porque eu tenho endometriose e é só tirando o útero que eu vou melhorar. E infelizmente não é assim, né? A gente precisa parar, conversar, entender que não é a causa da dor, não é a Não é o presença útero ou em não si. do útero. Então, tem que orientar bem as pacientes, porque elas chegam realmente com a ideia de que tirar o útero vai resolver ali o problema dela. Porém, agora a pergunta, talvez de mais de 1 milhão aí, vou juntar 2 milhões, 2 tem milhões. cura a endometriose? Perfeito. Então, a endometriose não tem cura. Uau, eu achei que tirando resolvia. Não tem cura, né? A gente. Primeiro que a gente está falando ali de células, né? Então, tudo que a gente fala de células, uma coisa muito pequena, uma coisa que a gente não tem como tirar tudo, certo? Então, também a cirurgia ela não é curativa, a cirurgia não faz a cura da endometriose. A gente tira as lesões para reduzir a dor, a gente tira as lesões para restabelecer a anatomia, para aumentar a chance de, por exemplo, uma mulher engravidar, para tirar lesões que estejam maiores, mas essas lesões elas sempre podem voltar. Mas a cirurgia, então, só complementa além disso que você está falando. Então, mas a cirurgia ela pode tirar por completo a dor dessa paciente? Pode tirar por completo a dor Ah, da então menos paciente. mal. Pode sim. Quando uma cirurgia é bem feita, quando os focos são tirados de forma ideal, a paciente muitas vezes passa da cirurgia muito bem, né? Assim, sem dor, tem outra vida. Não é, é muito comum a gente ver o antes e depois da paciente no consultório. Outra Então, pessoa, outra pessoa. maquiada. Exatamente, elas já chegam maquiadas, com um sorriso lindo, assim, eu fico falando que eu vou fazer uma montagem do dia que elas chegam, O antes e o o antes e o depois. depois, quando elas chegam no consultório, que vão ter o diagnóstico, que vão pensar em tratamento cirúrgico, hormonal, e o dia pós-cirurgia que elas estão bem, realmente faz a diferença. Eu tenho uma dúvida. Isso te traz gratidão, Ah, com felicidade? certeza, Porque só eu aqui já fiquei feliz, com porque é certeza. fantástico. Você traz o mais difícil, que é o bem-estar, que é o bem-estar do paciente voltar à vida dela, profissional, relacionamentos. Exatamente, de relacionamento profissional, social mesmo, porque muitas mulheres realmente acabam com a vida social, porque elas ficam ali exclusivamente à mercê da dor. Uma das coisas que vem na minha cabeça é a endometriose, ela pode piorar com algum tipo de alimento, com alguma coisa. Tem alguma coisa nesse aspecto já ou não? E quando a gente fala de estudo, né, a gente não tem nenhuma recomendação de dieta específica para endometriose. Então, de cortar glúten, de cortar lactose, não tem nada que fale que realmente, nenhuma evidência científica concreta mesmo, de que esse tipo de alimentação mais restrita modifique o curso da endometriose e modifique a dor. Nem bebidas alcoólicas, nem nada assim. Nada. O que a gente orienta é um bom senso, né? Uma dieta equilibrada mesmo, uma dieta com antioxidantes, que tenha todos os grandes nutrientes. É isso que vai fazer realmente diferença e impacto ali na vida do dia a dia e da dor. Tá, a gente falou da cirurgia, agora meio que de trás para frente ou mesmo pós-operatório. Antes da Perfeito. cirurgia, o que que eu posso fazer de tratar, além de tomar remédio para dor, doutor? Eu não aguento mais. Aham. Então, vou até voltar um pouquinho, porque o tratamento de endometriose ele não começa com a cirurgia, né? Então, Perfeito. nem sempre, nem a maioria dos casos vão ser cirúrgicos, na verdade. O tratamento da endometriose, na verdade, é hormonal. Então, a gente tem o estrogênio, o vilão estrogênio ali, e a gente tem que diminuir os níveis de estrogênio para poder fazer um tratamento ali inicial para endometriose.
Então, por isso que a gente fala que a endometriose, o diagnóstico é clínico mesmo. A gente tem uma suspeita, a gente já entra com tratamento hormonal, já começa ali o tratamento mesmo. Não precisa ter um exame de imagem, não precisa fazer uma laparoscopia para a Não gente. precisa ter a Não certeza precisa que ter é. a certeza para a gente começar ali um tratamento. E o tratamento é hormonal, certo? A É um gente tratamento faz. seguro. Exatamente, é o tratamento com anticoncepcional mesmo. Então, os próprios anticoncepcionais que a gente usa ali para evitar a gravidez, eles também fazem tratamento hormonal da endometriose, que a gente faz justamente o bloqueio ali do eixo de ovulação da mulher para que ela melhore da queixa de dor durante o período menstrual e a gente evita também uma progressão das lesões com o uso do tratamento hormonal, das medicações. Ah, mas mas esse anticoncepcional é com estrogênio? É com estrogênio. Eu fico confuso, É, desculpa, leigo. Se você dá estrogênio, o problema é estrogênio, como é que É estrogênio melhora? verdade, que na verdade a gente faz um controle negativo. Quando a gente dá o estrogênio, que a gente fala que é o exógeno, né, que é o que vem através da medicação, a gente diminui a nossa produção e diminui ali, na verdade, a ativação dos receptores de estrogênio. Então, aí o papel vira o contrário, né? Mesmo a gente dando estrogênio, o efeito é o contrário, de diminuir a taxa do estrogênio. Porque diminui até a questão de cólicas menstruais habituais também, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma paciente que está na dúvida se ela tá, se na verdade é só uma cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia primária ou endometriose, e o tratamento vai ser o mesmo. O tratamento Mesma inicial, dose e tudo. mesma dose. O tratamento inicial vai ser o mesmo. Não tem que mirabolar muito. Passa o anticoncepcional e você ainda ganha mais um, ainda protege a mulher ali que talvez não queira uma gravidez naquele momento, você já tem mais uma ação ali, já vai tudo junto no pacote. Ah, é um pacotinho já com É, benefícios. E aí a gente, nesse campo, a gente vai ter várias opções. A gente tem a questão das pílulas orais, sejam elas combinadas ou pílula só de progesterona. Nós temos os DIUs hormonais, o Mirena, o Calina, temos as injeções, temos uma gama de opção hoje em Vamos dia falar mais. e todos eles servem para tratamento da endometriose. Tá, os anticoncepcionais orais, vou começar com essa dúvida. Tem os que mais rico em estrogênio, tem o mais rico em progesterona. Eu vou no do estrogênio mesmo. O efeito dos dois é o mesmo, né? A gente tem o que a gente chama de combinado, que ele possui progesterona com estrogênio. A gente possui só os de progesterona, certo? Mas no que concerne a endometriose, O efeito é o similar. efeito é similar. A gente não tem superioridade de nenhum, um sobre o outro. Tá, e você falou dos DIUs hormonais. A gente é basicamente o DIU hormonal é um tipo só. Nós temos dois hoje em dia no mercado, que é o Mirena e o Calina, são dois nomes comerciais, na verdade, da mesma empresa, que são os DIUs que contêm uma progesterona chamada levonorgestrel. O Mirena ele tem uma dose um pouco mais alta, o Calina tem uma dose um pouco mais baixa desse hormônio. O mais preconizado para tratamento da endometriose é o Mirena, nesse caso, porque é o que mais tem estudo, na verdade. Perfeito. E quanto tempo dura esse efeito? Porque tem que ele fica liberando hormônio ali mesmo no local. Isso. Quanto tempo dura um DIU desse no organismo da mulher que tem que trocar? 5 anos. 5 anos. 5 anos para tratamento da endometriose. Como anticoncepcional, é até interessante isso. Como anticoncepcional, a gente já tem estudos que mostram segurança nele até 7 anos. Então, para a mulherada aí que usa DIU, que usa os DIUs hormonais, o DIU hormonal Mirena, pode ser levado até os 7 anos. Mas para tratamento da endometriose, a gente continua com os 5 anos ali que vem em bula mesmo. Mas o DIU também pode causar um pouquinho de irritação e causar cólica também, piorar a dor. Então pode ter paciente que não se adapta ao DIU também. Mas a cólica que o DIU dá geralmente é durante a inserção. Então, tem uma cólica ali nos primeiros dias de adaptação mesmo, mas o efeito final do DIU é de melhorar a cólica mesmo.
melhorar tanto a cólica quanto melhorar o padrão menstrual. Então, aquela mulher que sangra muito vai se beneficiar de um DIU. Um dos efeitos colaterais que as pessoas mais gostam do DIU é, na verdade, ficar sem menstruar, né? Que é ótimo. Não é um efeito quase colateral, né? É um É o efeito mais maravilhoso. esperado, na verdade. Mas não é regra, não são todas que ficam sem menstruar. Mas a proposta é que ele diminua ali o fluxo menstrual também. E implantes hormonais que faz aqui no subcutâneo. Vou falar o nome Implanon, que é o único que eu sei. É esse mesmo. Ele também pode ser uma opção. Ele também pode ser uma opção, também não tem estudos em relação à endometriose, mas a gente vê que tem uma melhora, porque tem uma melhora, diminui a menstruação, diminui a cólica, faz o bloqueio do eixo da ovulação e tem sim uma melhora. Esse implante é um implante também que contém progesterona. Esse é um implante que é comercializado, é aprovado pela Anvisa, e esse a gente faz sim para tratamento de endometriose. Dura quanto tempo, mais ou menos? Dura 3 anos. 3 anos, bastante. Tá, homem perguntando, gente. Eu sou médico, mas eu sou mais homem que médico agora. Conhecimento está do outro lado da mesa. Agora tem outro interessante. Injeções, que tem injeções mensais e as trimestrais. Não seria hormônio demais essa trimestral? Vem na minha cabeça? Ou dá para tratar ela também para. Os dois podem ser usados também da mesma forma. A questão mas isso para ginecologia de uma forma geral. A gente Sim. evita usar os injetáveis trimestrais, principalmente após os 40 anos, porque, como você falou, eles têm mais hormônio, são chamados de depósito, tá? Então, eles fazem Vai depósito liberando de aos hormônio, pouquinhos? exato. Então, o nível deles pode ficar ali no organismo depois que a gente para as injeções ainda durante um tempo. E aí a gente evita usar, Então também é uma opção. sim, mas também é uma opção. Então tá bom, não consegui criticar ninguém aqui. Vamos voltar. E essa paciente, habitualmente você falou que a maioria vai para o tratamento clínico. A maioria melhora com o tratamento clínico? Grande maioria melhora com tratamento clínico. Então a gente faz ali o bloqueio, ela melhora, sim, fica. Tem mulher até que prefere ficar sem menstruar, então a gente já faz o bloqueio pensando ela não menstruar, que é o famoso emendar a cartela do pílula anticoncepcional, então a Sim. gente dá de forma contínua, sem fazer pausa, e aí é bom que ela não menstrua, não sente as cólicas ali durante o período menstrual. Nossa, mas ela deve melhorar bastante. Agora, Melhora. uma pergunta. Eu adoro ser, eu sou racional porque eu não tenho conhecimento. Vou tentar no racional. Se é o Ótimo. hormônio que piora, se eu entro na menopausa, o paciente pode vir a melhorar da endometriose, ou pode até piorar, ou pode ficar igual? Perfeito, Rafael. Então, entrou na menopausa, acabou o problema de endometriose. Então, é justamente esse o pensamento. Como a mulher sai do período que a gente chama período, ah, esqueci agora, fugiu. Ela sai da A vida idade reprodutiva, fértil, isso, o período exatamente. A gente fértil. tem uma diminuição ali dos hormônios, a mulher para de menstruar, então chegou na menopausa, acabou para ela o problema da endometriose. E aí, sim, se ela tinha lesão, a lesão continua lá, claro, mas é uma lesão que não vai se desenvolver, não é uma lesão que não vai ser ativada durante os ciclos menstruais, então, realmente, entrou na menopausa que a gente vê que acabou o problema ali da paciente. Então eu posso entender, quem produz o estrogênio, principalmente no corpo, é o ovário, certo? Isso, Se eu tirar os dois ovários, teoricamente também é um tratamento. isso. Essa é uma opção para vocês hoje em dia ou não? Evita-se isso ainda Não, assim? evita-se completamente porque a gente tirar os ovários e tirar todo o hormônio feminino, a gente tem também Outros riscos. outros riscos. Então, a gente tirar os hormônios da mulher, o estrogênio é bom, o estrogênio é ruim. O estrogênio faz proteção Eu cardiovascular. pensei nisso, vai infartar mais cedo, vai virar Exatamente. homem. Exatamente. Então, a gente tirar os ovários dessa mulher, a gente, na verdade, está expondo ela a outros riscos. Então, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de uma mulher ter um infarto, aumenta o risco dessa mulher ter um AVC. A gente piora a qualidade óssea, então o estrogênio também está relacionado Verdade, com. osteoporose. Exatamente. Então, o estrogênio está relacionado com a manutenção da saúde óssea da mulher.
Então, a gente tirar os ovários muito cedo da mulher, a gente está submetendo, na verdade, ela a vários outros riscos. Então, a gente tem que fazer o tratamento da endometriose, quer ele qual seja, mas tentar preservar os ovários, porque senão a gente acaba criando outros problemas na vida dessa mulher. Perfeito. É por isso que a medicina é feita por médicos, não por matemáticos. Já Pois entendi. A é, conta não é exatamente. A tão conta não é simples. tão simples. Outra coisa interessante, gente, você acabou de comentar aí, muito interessante na questão da menopausa, é a gravidez. Sim. Então você vai ver também muita mulher falando: nossa, depois que eu tive minha filha, depois que eu tive neném, melhorou muito minhas cólicas. Então, durante a gravidez, a gente tem um aumento muito maior da progesterona em relação ao estrogênio. E a progesterona, ao contrário do estrogênio, ela diminui ali a ativação dos focos. Então, a mulher, durante a gravidez, se ela tinha dor, se ela tinha cólica, ela passa a não ter. Não, faz sentido, porque ela não precisa preparar o endométrio para receber o óvulo que você falou lá no Exatamente, começo. exatamente. E aí, o nível de progesterona dela alto, ela bloqueia ali qualquer sinal que ela tenha de endometriose, ela passa a gravidez toda bem. Às vezes ele não é incomum, a gente vê que depois da gravidez, depois do parto, a mulher continua bem, ela sim, muda, às vezes quando tinha um Talvez tenha foco. regredido a doença. Exatamente, pode ter regredido, às vezes ela tem um foco muito pequeno e passa ali bem o resto da vida e acabou o problema dela. Que bom. Não é uma terapia que vocês indicam, né? Não é certo, né? Mas pode Mas se você quer acontecer. engravidar, talvez melhore. É, Muito interessante. E o paciente, depois da gestação, pode acontecer o efeito contrário também, porque você falou que o endométrio está dentro do útero. Numa cesárea, eu vou abrir o útero, eu vou expor aquilo ali. Às vezes pode cair células para fora e aumentar o risco de endometriose pós-gestacional. pode também. Então, até que a gente tinha comentado um pouco das endometrioses, endometriomas de parede abdominal. Então, é muito comum depois de cirurgia, inclusive depois de cesáreas, é, enfim, passa algum tempo ali, a mulher aparece, na verdade, com um nódulo próximo à região da cicatriz, algum carocinho, que na verdade aquilo é um implante de endometriose, que a gente até comentou que, às vezes, na menstruação aquilo até sangra. Olha, legal. Então já voltamos atrás, já desisti de engravidar, no caso, ou de orientar de engravidar, porque tem o risco de melhorar, né? Mas pode correr o risco de quem não tem ou até piorar Exatamente. de E quem já tem. a gente não sabe muito bem como isso acontece, né? Então, é difícil falar como que acontece, de que forma que essa célula vem, porque vem para algumas e não vem para outras. Ainda tem muitas incógnitas nesse mundo. Perfeito. Não vamos ter respostas para tudo, a medicina Não, não vai ter, mas a vantagem é que eu já entendi, doutora Carol, a gente consegue hoje tratar mesmo sem todas as respostas. É isso, a endometriose está nesse exatamente. caminho. Está nesse caminho. Então, a gente, na verdade, o tratamento, o pilar do tratamento é o hormonal, como a gente conversou, e a gente vai indicar cirurgia somente em certas ocasiões. Então, a principal indicação que a gente tem de cirurgia, na verdade, é aquela mulher que não melhora com o tratamento hormonal. Então, Geralmente você faz aquela escadinha, um passo a passo. exatamente. Então, a gente começa ali o tratamento hormonal. Graças a Deus, a maioria delas melhoram, certo? Às vezes tem alguma má adaptação, a gente pode tentar trocar o tipo de anticoncepcional, o tipo de hormônio, para tentar gerar uma adaptação melhor. E mesmo assim, quando a paciente não melhora, aí sim a gente tem uma indicação muito clara de cirurgia. E aí, na cirurgia, a gente vai procurar remover os focos de endometriose. E aí, a cirurgia é feita, na sua grande maioria, por via minimamente invasiva, que é a laparoscopia ou a robótica. Tá legal você falar de robótica, porque tá invadindo a robótica, né? Começou muito com urologia E e ginecologia também vai ginecologia tá tendo bem. bastante também a Uhum. robótica. Dá muito mais qualidade e menos riscos e maior precisão das cirurgias, é isso. Ainda não, é bem comparável ainda à laparoscopia. A gente não tem nenhuma superioridade ainda de uma Né? Nenhum relação aos estudo. outros. Os dois fazem um trabalho bem feito. Perfeito. E agora, uma coisa que eu queria voltar no assunto, na verdade, até a gente prolongar esse assunto que eu acho muito interessante, é a sexualidade, né? Essa mulher que tem endometriose, é sintomática e tal,
No seu consultório, além da endometriose de sexualidade, muitas vezes está relacionada a dificuldade sexual à endometriose ou é minoria? A grande maioria, na verdade. Então, a endometriose ela está dentro de um espectro chamado dor pélvica crônica. Então, como eu falei, a endometriose ela começa ali geralmente na época da menstruação e quando não cuidada, quando não tratada, ela pode ir evoluindo, pode se tornar uma dor quase que diária ou constante, certo? E a gente tem essa questão da dor pélvica crônica, que por definição é uma dor na região da pelve que dura mais de 6 meses. E a gente tem algumas causas, uma delas é a endometriose, a gente tem a adenomiose, a gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem a síndrome, que é antigamente chamada síndrome da bexiga dolorosa, e a gente tem a síndrome miofacial. Então, e a fibromialgia também. Então, geralmente, o paciente que está ali condicionado a sentir muita dor, a gente não sabe também os mecanismos, mas geralmente ela acaba desenvolvendo outras coisas também de dor pélvica crônica. E, assim, primeiro de tudo, a paciente que está com dor, ela não quer ter relação, né? Então, Independente da dor, já atrapalha, né? exatamente. Que a maioria era dor de cabeça até ontem. Agora eu tô aprendendo que tem a dor Que tem a dor pélvica. pélvica, exatamente. Então, isso já influencia bastante na questão da sexualidade da mulher. Como a gente comentou também mais cedo, então a gente tem endometriose ali da região que pode acometer vagina, que pode acometer a região atrás do útero, durante a penetração, o contato direto ali do pênis com a lesão pode causar dor. Você falou que é uma doença inflamatória, então tá o Exata, tempo inteiro ali pronta para sentir dor. exatamente. Então, tem mulher que realmente ela não consegue ter relação sexual. Não consegue mesmo por conta da dor. Algumas ainda conseguem, a depender da posição, porque a gente sabe que posições que promovem uma penetração mais profunda vão causar mais dor, justamente por conta da lesão que está ali. E aí, uma coisa que acontece muito, é muito comum, é que a mulher que está acostumada a sentir dor na relação, o que é que ela acaba fazendo? Ela acaba se contraindo involuntariamente, tá? Então ela faz uma contração involuntária ali da musculatura pélvica também durante a relação sexual. Então ela soma uma dor que ela tem da lesão da endometriose com a dor que ela faz involuntariamente Esse da, espasmo. da musculatura pélvica, que é o vaginismo que a gente tem também. Vaginismo, Então verdade. assim, vem muito acompanhado, né? Então Vira que o que a gente pode chamar de um ciclo vira um vicioso. ciclo Um vicioso. gera o É outro, uma que dor piora o outro. miofacial. Então, a mulher, ela tá acostumada a sentir dor, ela sabe que ela vai ter relação, vai sentir dor, então, involuntariamente, ela vai lá e contrai a musculatura. E é muito comum, na verdade, que a paciente que já vinha com dor na relação sexual, ela também adquire essa dor miofacial. E aí não adianta tratar só a endometriose, não adianta só fazer tratamento hormonal, não adianta fazer tratamento cirúrgico. A fisioterapia pélvica ela se torna extremamente importante nesse caso também, porque a mulher tem que ter uma reeducação ali, na verdade, da musculatura pélvica. Que vira uma resposta quase que Involuntária, imediata, involuntária dela. involuntária. Mesmo que ela já esteja sem dor. Mesmo que ela esteja sem dor, ela se trava, porque ela acostumou a sentir dor em toda a relação que ela tinha. Então, a cabeça dela, ela vai lá voluntariamente e fecha, né? Trava. E essa fisioterapia pélvica, ela. Como é que é feito mais ou menos assim? Fiquei curioso aqui de tratamentos e tal. Como é que É faz? com nossos colegas fisioterapeutas, né? A gente Sim, tem fisioterapeutas que são especialistas na fisioterapia pélvica e através do ensino para os pacientes, da liberação miofacial mesmo, então do relaxamento ali da musculatura pélvica, aprender realmente que a gente acaba ignorando que a gente tem músculos pélvicos, né? Acho que toda mulher é assim, a gente ignora a vida inteira nossa musculatura pélvica. E quando a gente sofre, seja por perda urinária, por questão tem de relação com síndrome isso. miofacial, é que a gente lembra que a gente tem, né? A mulher durante o parto, que precisa ter aquela força maior A própria pélvica. recuperação pós-parto também, né? Tudo, tudo, assim, é extremamente importante, a gente meio que esquece que ela existe. Então, a fisioterapeuta, ela vai agir justamente
tanto nessa liberação quanto a gente aprender a ativar e a desativar os músculos que estão ali na pelve. Basicamente é você se concentrar Se naquele músculo que você conscientizar, até consegue contrair e controlar um exatamente, pouco melhor. conscientizar que a gente tem aquele músculo ali e aprender a usar mesmo. Perfeito, foi assim que eu aprendi a mexer a orelha. Me Você concentrando. lembrou que tinha É, aí, eu né? lembrei agora, você falou quando era mulher, porque eu achava o máximo, e minha orelha já é pequenininha, ficou ótimo, tirando a pirididumba e tudo mais que eu ganhei, mas vamos lá. E essa paciente, então, ela passou pelo tratamento clínico, ela está melhor, ela melhorou da questão sexual e tal. Você sugere algum tipo de acompanhamento com exame, com só passar no especialista mesmo e falar, doutora, tô bem? O que que você sugere hoje? Como a gente comentou, a endometriose não tem cura, né? Então, sempre tem que ter o acompanhamento específico dessa parte. Ah, Claro que quando a paciente está muito bem controlada de dor, a gente vai diminuir a frequência da realização de exames de imagem, de tudo, e quando a paciente está com mais dor, geralmente a gente vai precisar investigar mais, repetir exames, é, assim, observar principalmente quando tem uma mudança de parâmetro. Então, aquela paciente que vinha muito bem e de repente ela já não está muito bem. Então, opa. Vamos aqui, passa aqui na consulta, vamos ver como que você tá, vamos talvez repetir o exame de imagem, quando que foi a última vez que fez, como que tá o tratamento hormonal. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente quando muda ali como que tá aquela paciente, né? A cultura feminina é infinitamente melhor do que a É masculina, verdade. né? Para Você começar, isso menstruou já tem que estar no o homem ginecologista. só vai no médico quando tá morrendo, né? A mulher ainda vai um Mas a pouquinho gente mais. geralmente está morrendo, qualquer dor está Qualquer dor de matando, cabeça, né? não A dor de é? cabeça do homem realmente é comparável à dor do parto da mulher. Isso Sem aí, sombra de não dúvidas, tenho pelo dúvida. menos é o suficiente para você nos dar atenção, para nossa companheira, nossa mãe, nosso pai olhar e falar, realmente ele está com dor, este menino. Verdade. E em relação à endometriose, uma pergunta. Fiz o tratamento, tive esse bom resultado. É muito comum ter remissão e voltar a ter, mesmo fazendo o tratamento direito? Assim, então o tratamento hormonal ele não é capaz de tirar a lesão, certo? Então a gente tem uma diminuição ali da ativação, é importante que o tratamento hormonal ele impede ou diminui a evolução da doença, então Mas isso é não muito para importante, muitas mas vezes. não tira. Então, se você fez um exame de imagem, tinha lá um espessamento na região de ligamento útero-sacro, aquilo dificilmente vai sumir com o tratamento hormonal. Isso é importante a gente ter ideia. E a cirurgia a gente faz ali a retirada, mas pode sempre existir a recidiva. Então, voltarem os focos, voltar a ter alguma lesão ali dentro da pelve. E por isso que a gente até sugere que, mesmo fazendo o tratamento cirúrgico, mesmo estando tudo bem, manter o tratamento hormonal, para justamente frear ali a evolução da doença que possa vir a acontecer. Esperar chegar a menopausa. Até chegar a menopausa. E quando a menopausa chegar, acabou ali o A problema. tendência é melhorar É. rápido. Que ótimo. Carolina Lemos, primeiramente, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu tinha perguntas às vezes um pouco mais complexas aqui que eu vou deixar para fazer depois para pôr no nosso Instagram. Depois, se você Hum, quiser compartilhar também, dificultar um pouco sua vida. Obrigado, mas eu queria muito que você deixasse, porque a endometriose me chamou muito a atenção sobre essa questão do diagnóstico tardio, de ser uma uhum. doença muito sintomática e pouco respeitada pelos pacientes, pela sociedade, pelo próprio profissional, por vezes, né? Imagino que hoje o ginecologista não, mas o não ginecologista ele acaba ignorando essa dor, né? Falar, é da menstruação, é de qualquer outra coisa. Queria que você deixasse um recado para os seus pacientes, para as suas pacientes e também para os nossos ouvintes atuais aqui. Fique à vontade, todo seu. Então, realmente a endometriose é uma doença que é muito prevalente. A gente tem o dado de que 1 a cada 10 mulheres vão ter endometriose. Isso é muita gente. A gente sofre com essa questão do diagnóstico tardio. A gente tem um atraso de diagnóstico muito grande e muitas vezes acontece por falta de informação mesmo. Tá? Então, por mais que esteja assim no meu dia a dia, por mais que
Eu acho que tudo seja endometriose, porque eu tô ali naquela amostra viciada. É, na verdade, não é o que acontece. A gente tem muito poucos dados sobre endometriose, as pessoas sabem muito pouco sobre endometriose. A gente tem o Março Amarelo aí, que é o mês da conscientização da endometriose, que é um jeito de divulgar um pouco, de sair um pouco mais na mídia, tentando alertar ali para as pacientes, para os profissionais de saúde, que talvez vão dar o primeiro atendimento daquela paciente, de que sentir dor não é normal, tá? Então, a gente tem que ter, acender uma bandeira vermelha mesmo, quando chega aquela paciente que sente uma dor, que, assim, destrói a qualidade de vida dela, a gente tem que ter atenção a isso, saber que dor não é frescura. O paciente não tá batendo em pronto-socorro todo dia, toda hora, porque tá de brincadeira, porque quer chamar atenção. E cabe a nós também, profissionais de saúde, acolher essas pacientes, a dar o diagnóstico e principalmente de fazer o tratamento adequado. A gente viu aqui, conversou um monte sobre como o tratamento pode ser tão simples, pelo menos o tratamento inicial pode ser tão simples. Então, se a gente conscientizar um pouquinho disso também, a gente vai conseguir melhorar muito aí a vida dessas mulheres. Maravilha! Você que assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve. Se já não está inscrito, devia estar. Curte, comenta, pergunta. Siga a doutora Carolina Lemos também nas redes sociais dela, porque lá eu cheguei através de indicações e assistindo os vídeos dela, que são maravilhosos, muito esclarecedores, mais dinâmicos, bem pontuais aí. E se você não se inscreveu até agora, eu não sei mais o que fazer, porque foi maravilhosa essa conversa, Carol. Obrigado demais, juro. É um tema que eu sou realmente apaixonado, não é da minha área, mas é um tema que me agrada muito. E você vem pra gente, continue acompanhando, já pode colocar quero mais, que eu vou fazer a Carol voltar aqui para falar mais também. Que aqui tem assunto ainda um monte, né? Se dá para fazer parte 2, volume 3. Maravilha, só de endometriose, mas não é só endometriose que a doutora sabe, não. Pode ir lá que tem muita coisa a mais. Então a gente fica por aqui, espere o próximo episódio aí, a gente vai pôr para quebrar. Valeu, beijo! Tchau, tchau.